Olá, boa tarde. Hoje eu nós vamos dar continuidade nas aulas do Kriya Yoga, algumas lições do Kriya Yoga e depois vamos estudar algumas coisas sobre a Yoga de Jesus, que nada mais é que a Yoga de Jesus é o objetivo maior é ele voltar para o centro, voltar para o interno, para o silêncio, não é mesmo? Então, eu vou aqui passar para vocês a arte da energização. A primeira parte, tá? Do Self-Realization, né? Para Mahansa Yogananda, para a gente ter uma noção dos nossos estudos, ok? Então, eu vou ler para vocês primeiro uma mensagem maravilhosa de Paramahansa Yogananda. Pai Celestial, faz-me sentir que Tu estás trabalhando através de minhas mãos e caminhando através dos meus pés. Espírito Celestial, faz-me compreender que Tu és o poder de assimilação no meu corpo e poder de eliminação de todas as substâncias nocivas que há no meu corpo. Tu és a vida que circula. Tu és a vida que circula em minhas veias e artérias e pulsa em meu coração. Que tua sabedoria, através do meu cérebro, que tua razão oriente meu raciocínio. Que a tua vontade, cantando, direcione a minha vontade teimosa. Que teus sentimentos conduzam suavemente os meus sentimentos. Que os teus desejos determinem minhas ambições. Que tua misericórdia inspire minha gentileza. Que o teu sentido e solidariedade respire com meu sentido de solidariedade. Que os teus pensamentos sussurrem pelos filetes dos meus pensamentos. Que tua onisciência permeie minha intuição e a torne infalível. Que as tuas determinações apontem o meu caminho e as minhas resoluções. Que tua onipresença vibre em meu ser. Que a tua alegria seja a minha alegria, que a tua felicidade seja a minha emoção. Que a tua bem-aventurança, sempre renovada, seja a minha bem-aventurança. Que o teu amor evoque o meu amor, para amar a todos com o teu amor. É maravilhoso, né? Maravilhoso. É maravilhoso, é maravilhoso, maravilhoso. Então, meus queridos, os exercícios de energização, vamos falar um pouco da teoria, tá? Os exercícios da energização, que é uma técnica básica para a autorrealização, né? Como físico potencialmente vasto, que é o corpo físico, ele é potencialmente vasto e onipresente. É o que eu estava falando sempre nos meus vídeos, né? Os trilhões de células minúsculas que compreendem nossa carne, nossos ossos, estão cheios de vida e atividade. Um feixe de movimento, forças em turbilhões que giram juntos com a velocidade ultra rápida e que, por sua vez, são feitas de átomos em rotação. Isso não é incrível? Estas formas diminutas, semi-inteligentes, compõem-se de elétrons, prótons e nêutrons. Sempre falo isso nas aulas. Manifestações das forças vitais vibratórias. As forças vitais são centelhas dos pensamentos criativos
da inteligência infinita que é Deus. O movimento químico das células, ele agita na superfície do mar corpóreo, da atividade subjacente a ele. Esta é a dança das ondas do movimento molecular. Esta é a dança das ondas do movimento molecular. É muito poético, né? Do movimento eletroprotônico. E, abaixo delas, as ondas das centelhas dançantes, as forças vitais. Imediatamente abaixo estão as camadas das ondas da consciência, ondas de sensação em um nível ainda mais profundo, ondas de pensamento, sentimento, força de vontade. No fundo mesmo de todas estas camadas, dos variados movimentos ondulatórios da vida, está escondido o ego. Por isso que é alquimia quântica mesmo, né? Assim, embora o corpo pareça ser uma massa sólida de proporções limitadas, ocupando apenas uma pequena porção do espaço, as células que compõem são realmente manifestações de um vasto mar de ondas moleculares, que por sua vez são manifestações de um mar ainda maior de ondas atômicas. As ondas atômicas são manifestações de um mar ainda mais amplo de ondas eletroprotônicas, que se elevam no oceano cósmico da força vital. A força vital, ela é uma manifestação do poder inexaurível da consciência. Em todas as suas formas, consciências, vígil, subconsciência, supraconsciência, consciência crística e consciência cósmica. No homem, como se observou antes, a consciência também se manifesta como sensação, pensamento, sentimentos, vontade e ego. Como manifestação do movimento químico, o corpo parece pequeno, mas porque os seus movimentos, né, são quimiocelulares e são essencialmente ondas condensadas da consciência cósmica. E o corpo é potencialmente vasto, ele é onipresente. As instruções aqui do Kriya Yoga, da Self-Realization, ensinam a pessoa a compreender a verdadeira natureza do seu corpo físico, percebê-lo como um reflexo do espírito e tornar-se consciente de si mesmo, como a consciência e a energia da vida divina que sustentam esse corpo, em vez de acreditar-se o próprio corpo, que é apenas um veículo físico. O nosso avatar, de ossos e músculos, com um volume e um peso determinado. O dínamo interno da vida. Deixa eu pôr um pouquinho. Então, até aí que eu falei que nosso corpo, os músculos, ele é onipresente, tem os elétrons, átomos e nêutrons preenchidos, né, de uma inteligência divina. E ele nasceu para ser energizado, porque conforme você energiza, movimenta ele, você vai desobstruindo todos os canais, tanto os canais, os vórtices de energia, as articulações, você vai ativando as energias estagnadas, ok? Então, o dínamo interno da vida, a assimilação da determinação a elementos externos, e esse é um
é um fator necessário para conservar ativa as células corporais. Esses elementos são elementos nutritivos, é a alimentação, né? Ricos, puro como água, suco de frutas e oxigênio e os raios ultravioleta do sol. Nada diferente do que eu sempre estou trazendo nas nossas aulas e nos ensinamentos do Yoga de Jesus e também nas outras aulas que eu faço sobre o cuidado com o corpo físico. Mais importante, porém, esses elementos, eles são os alimentos nutritivos. Mais importante, porém, é que as células vivas do nosso corpo são criadas e mantidas com energia, internamente por pensamentos e forças biológicas. O que você aprendeu, as informações herdadas, né, dos seus antepassados, intrauterina e depois até os 7 anos. Então, o que é mais importante? Os vários movimentos das células corporais, químicos, moleculares, atômicos e de outra natureza. São inundados constantemente a partir da fonte espiritual interior, por movimentos mais sutis, rejuvenescedores, de consciência, subconsciência, superconsciência, consciência crística, consciência cósmica. São os corpos, né, das consciências, né? Então, as centelhas vitais de energia consciente que constituem a nossa vida não são senão pensamentos condensados de Deus. Sem essas centelhas vitais, as fontes exteriores de energia corporal de nada servem para manter o corpo vivo. Estas centelhas vitais de energia inteligentes da vida, ou a força vital, elas são chamadas coletivamente nos tratados que compõem as escrituras hindus de prana, que a gente falou, a energia vital do prana. Há 2 espécies de prana, 2. A primeira, energia cósmica vibratória, que é onipresente no universo, estruturando e sustentando todos os objetos. Segundo, o prana específico, ou energia que permeia e sustenta todos os corpos humanos, todos os corpos de energia de humano, sob a forma de 5 correntes. Quais seriam esses 5 pranas? Cujas funções se classificam segundo nomes diferentes. A corrente prana realiza a função da cristalização, materializar o tecido corporal novo. Olha só. Vou colocar o óculos, que está difícil para eu ler aqui, porque faz um reflexo, né? Mas tudo bem. Faz um reflexo. Então, o prana específico, ou energia, que permeia e sustenta todos os corpos humanos sob forma de 5 correntes. Os 5 pranas, cujas funções se classificam segundo nomes diferentes. A corrente prana realiza a função da cristalização, o que é materializar o tecido corporal vivo, novo. Também trabalha no coração e nos nervos sensórios e motores e produz a inalação do alento. A corrente viana realiza a função da circulação. Olha só que interessante. A corrente samana, da assimilação. A corrente udana é do metabolismo, a diferenciação e a formação mediante síntese das diferentes células e tecidos do corpo,
formando especificamente os vários ossos, juntas, músculos, tendões, vasos, nervos e ossos do nosso corpo. A corrente apana, ela realiza a função da eliminação, remoção das impurezas do corpo e produz a exalação do alento. O prana, agindo através dessas 5 correntes, ele deve estar presente em quantidade suficiente e agir de maneira apropriada no corpo para a gente manter a saúde e a vitalidade física e a própria vida, com certeza. Então, as pessoas, geralmente, elas se concentram apenas no alimento, né? Apenas no alimento, ar, luz do sol, para manter o corpo bem. Porém, mas pode-se chegar a uma época em que a saúde entra em decadência, não obstante a absorção desses elementos básicos. Então, Cristo disse, está escrito, está escrito. Está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Apenas o pão, isto é o alimento, o oxigênio, os líquidos e luz solar. Não sustenta a vida. Se sustentasse, poder-se-ia introduzir o alimento num corpo morto, não é mesmo? Expô-lo ao sol e esperar que voltasse à vida. Para manter a vida de um corpo humano, é necessário também a palavra, a energia cósmica criadora de Deus. A palavra é a fonte direta e interior da vida, o poder que cria a nossa vida e capacita o corpo a converter o alimento e o ar em energia. É maravilhoso esses ensinamentos, não é mesmo? Esta questão é ilustrada pela seguinte comparação de um corpo humano, por exemplo, com uma bateria de um automóvel. A vida de uma bateria de um automóvel, ela se mantém, é restaurada primordialmente pela corrente elétrica que vibra internamente e flui para a bateria através da boca dos fios que vêm do gerador, certo? Então, do mesmo modo, a vida do corpo humano, ela não se sustenta somente por meio de mantimentos externos, né? Indiretos, os alimentos, os líquidos, o oxigênio e a luz solar, mas pela fonte direta e interior das correntes vibratórias da vida do corpo humano que se sustém apenas pela fonte direta e interior da corrente vibratória da vida, que se chama a palavra Deus, de Deus. O poder se faz com que ela flua para o corpo através do bulbo raquidiano, né? Olha só, o bulbo raquidiano ele chama de boca de Deus. Então sai da boca de Deus ou do centro que se localiza o bulbo raquidiano para todas as regiões do corpo. Então, é incrível, né? É incrível. Essa eletricidade do gerador que recarrega a bateria do automóvel e restaura o seu poder de gerar mais e mais eletricidade a partir de substâncias químicas, quer que seja na bateria juntamente com a água destilada, certo? A energia vital em prana, trabalhando com as 5 correntes que a gente comentou ali atrás, anteriormente, ela transmuta os sólidos, os líquidos, o oxigênio, os raios de sol, e na força que se mantém vivo e da força que se mantém vivo o ser humano. Esta mesma energia vital, no seu cósmico papel criador, fez-se dos sólidos, dos sólidos e os líquidos, o que eles são, né?
Então, quando são postos em nosso estômago a energia criadora, tem que convertê-los em energia pura de novo. Então, quando a gente põe um alimento aqui dentro, né, essa fonte de energia dos pranas tem que converter em energia tem que converter tudo aquele alimento sólido em energia de novo, antes que possam ser utilizados pelo corpo, entende? Ai, meu Deus. E quando haja sido extraída essa energia deles para o uso corporal, a energia vital empurra o resíduo dessa massa para fora do corpo como o rejeito, né? Principalmente através dos intestinos, dos rins, dos pulmões, dos poros. Sabemos que apenas a água destilada, são substâncias químicas. As fontes exteriores de manutenção não podem manter a vida de uma bateria de automóvel ou ressuscitar uma bateria morta. Do mesmo modo, os alimentos, os líquidos, o oxigênio e a luz solar sozinhas não podem manter a vida do corpo humano ou fazer reviver um corpo morto. É preciso também que haja energia vital interior, o poder da vida em sua fonte direta. Muito bem. Deus, próximo vídeo, vamos falar sobre Deus, a fonte última de toda energia. Ok? Então, encerrando, você ouve, anota. Eu vou tentar fazer um PDF dessa apostila para colocar aí para vocês lerem, ok? Gratidão pela atenção. Então, essa é a primeira aula teórica, né? Seguindo um roteiro da Self-Realization sobre a arte da energização, primeira parte, ok? Então, no próximo vídeo eu vou gravar esse item, Deus, a fonte última de toda energia. Gratidão, não se esqueça de se inscrever nesse canal, aperta no sininho para receber o próximo vídeo. Eu vou colocar esses vídeos numa playlist, tá? Que é a arte da energização através de Paramahansa Yogananda, energização corporal, ok? Então, aí você acompanha, compartilha, convide as pessoas para participar também dessa riqueza, para a gente fazer de forma consciente a yoga de Jesus. Gratidão.